Impressionante essa história da Suécia, como agora a gente tem a confirmação de que ela foi o melhor país europeu no tratamento da Covid. Olha só, aquilo que a gente falou, os países que resolveram fazer muita coisa, que saíram trancando todo mundo em casa, obrigando as pessoas a usar máscara, foram os que erraram. Olha só o que essa pandemia mostrou. Mostrou que governo não serve para nada, só atrapalha. Quem acredita em governo está se iludindo, está achando que, ai não, o governo que nos protegeu da pandemia, que criou a vacina, não sei o que lá. Porra nenhuma, o governo só atrapalhou. Olha só esses dados impressionantes que saíram aqui na... Bom, saiu primeiro, inicialmente, de uma publicação lá na Suécia, justamente do autor, né, do principal responsável pela política sueca lá, que é o eu não vou saber falar o nome dele aqui, mas é o rapaz que realmente fez essa política, né? Qual foi a premissa dele? Olha só, é uma pandemia, é grave, mas a gente não sabe como tratar isso. Se a gente não sabe como tratar isso, a gente não deve ficar estipulando medidas aleatórias que a gente acha que pode resolver alguma coisa. Isso acaba piorando a situação. Eles fizeram isso muito porque a Suécia já passou por um episódio desse lá em 2009, com um problema de uma infecção de gripe que eles tiveram lá, que foi muito danosa para os suecos, justamente porque o governo saiu tomando um monte de medida, que aí acabou que nenhuma delas resolveu nada, e no final das contas piorou a situação, e o governo lá pelo menos aprendeu a lição. Olha que coisa, né? Um milagre, um governo que aprende lições. O governo brasileiro não aprende lições, você sabe, né? O governo brasileiro ele faz questão de errar todas as vezes para só errar de novo e culpar a oposição pelo erro dele, do próprio governo, culpar o capitalismo malvadão e coisa e tal, culpar os negacionistas e coisa e tal, enfim. Eles aprenderam. E aí quando chegou agora, qual que foi a posição que o cara colocou, né? Angel Tengnell, ele falou que, olha, se a gente não sabe o que fazer, não vamos fazer nada. É melhor você não fazer nada do que você sair tomando medidas atabalhoadas, achando que vai resolver alguma coisa, se você não sabe, se não tem suporte científico. E é isso que é o mais impressionante, porque ficou um monte de gente na televisão falando que não, tem que acreditar na ciência, tem que acreditar na ciência. Que ciência? Não tinha nenhum estudo dizendo nada sobre lockdown, não tinha nada, não tem evidência nenhuma, nunca se fez na história da humanidade um lockdown daquele jeito. Então não tinha nenhuma ciência, não tinha nada por trás disso. O máscara, mesma coisa, qualquer um pode ver que é uma idiotice máscara, não serve para absolutamente nada no caso de um vírus. Ainda vem o pesquisador brasileiro falar que não, porque como é que eles podem? Agora que saiu a pesquisa, né, dizendo que realmente máscara não serve pra porra nenhuma, o cara ainda vem com essa, não, mas como é que pode? Essa pesquisa tá errada, porque é uma barreira mecânica. Meu amigo, que porra de barreira mecânica se o vírus tem microns de tamanho e o buraquinho na máscara é enorme, né? Ah, mas retém as gotículas. A gotícula não é o problema, a gotícula é pesada. Quando ela sai da sua boca, ela cai no chão. Ninguém se contamina com a sua gotícula, a menos que esteja, sei lá, beijando a pessoa. Então, ela cai no chão. A máscara não serve para nada também. O que a máscara deveria impedir é o vírus no ar sozinho. E ela não impede. Então, não adianta porcaria nenhuma a máscara. Enfim, e o lockdown a mesma coisa, não serviu para porcaria nenhuma, só para quebrar a economia, só para o pessoal dar um senso de ai, como o Bolsonaro está errando no governo, só para esse tipo só para motivo político. E aí agora a gente tem o resultado aqui da Suécia, medindo da forma correta, medindo o excesso de mortes na era da Covid, 2020 a 2022, de vários países no mundo. E olha só, Chile, Estados Unidos estão entre os maiores. Por quê? Porque fecharam tudo. A Suécia está entre o menor. Por quê? Porque não fechou nada. Tudo bem que está equivalente à Noruega, está bem pequena aqui em relação à Noruega também, mas a Noruega fechou algumas coisas, mas a Noruega ela fechou só no iníciozinho, depois ela reabriu e passou a acompanhar a Suécia nessa política de Covid também. Repara que dos dois, que foram os que menos fecharam, para os demais tem uma diferença enorme, né? E por que excesso de mortes é um indicador melhor? Porque a verdade é que você calcular mortes por Covid é uma coisa muito genérica. Muitos países, como foi aqui no Brasil, que o pessoal queria inflar o número de mortes, eles diziam que qualquer pessoa que morreu com o vírus da Covid morreu de Covid. O que a gente viu isso, tinha notícia, o primeiro morto de Covid não sei aonde, foi um cara que foi atropelado por uma moto, não sei o que lá, ou teve um acidente de moto. Não, peraí, o cara morreu do acidente de moto, não morreu de Covid, né? Ah, mas ele testou Covid, então morreu de Covid. Então esse tipo de coisa, no final das contas, não quer dizer nada o número de mortes de Covid por conta das diferenças
entre a forma como os países dizem isso, né? Na Inglaterra era assim, se você teve um caso em que você teve teste positivo de Covid e você morrer depois de um tempo, você morreu de Covid. Mas peraí, você pode ter tido Covid há um ano atrás, aí testou positivo, beleza, pegou Covid. Agora, aí você se curou, salvou, coisa e tal. Aí teve uma outra doença e empacotou depois. Ah, morreu de Covid na Inglaterra. O critério deles era esse, porque, né, queriam aumentar o número de mortes também, mesma coisa. Enfim, então, qual que é a melhor maneira de você medir a mortalidade da pandemia? É medir o excesso de mortes. O que é o excesso de mortes? Você tem a conta do número de mortes normais que tem na população todo ano, né? Infelizmente, todo ano morre gente, né? A nossa vida é finita, chega uma hora que as pessoas morrem, coisa e tal, então você tem uma média mais ou menos de mortes, né? E a questão de medir o excesso de mortalidade é medir exatamente quantas mortes a mais tiveram durante o período da pandemia, que justamente pega essas mortes devido à pandemia, né? Devido à Covid. E daí você repara justamente o contrário. Olha só, quem melhor se deu na Europa foi justamente a Suécia, que não fechou em lugar nenhum. O excesso de mortes dela foi mínimo. E os outros países todos aqui tiveram um excesso de mortes muito maior. Aí você pode falar assim, ah, mas então peraí, tem alguma coisa estranha aí. Por que o lockdown aumentaria o número de mortes? E é aquilo que eu avisei para vocês. Eu falei, sim, o lockdown é pior do que você deixar as pessoas saírem e trabalharem. Por quê? As pessoas ficam estressadas, você tem violência doméstica, você tem pessoas depressivas, você tem pessoas que estão com câncer que não vão fazer tratamento, você tem pessoas diabéticas que não vão procurar um médico, ou seja, você piora a situação, morre mais gente no final das contas do que se você deixar sem o lockdown e coisa e tal. E veja, é uma besteira você dizer assim, não vamos fazer lockdown para proibir a Covid, as outras doenças não tem problema. Não, lógico que tem problema. Você morrer de Covid ou morrer de diabetes é tão ruim quanto, né? Ninguém quer morrer, não tem esse negócio. Então, ou seja, o correto é medir justamente o excesso de mortes, né? E aqui também, aqui ó, também outro gráfico que mostra mais ou menos a mesma coisa, de outra pesquisa diferente. Os valores não são exatamente iguais, porque essas pesquisas têm diferenças metodológicas, mas, via de regra, você tem o exato mesmo fator. Aqui a Suécia foi o que teve o menor excesso de mortes na Europa como um todo. Impressionante isso, como é que agora a gente tem a evidência de que lockdown, não é que lockdown não serviu para nada, não é que lockdown era inútil, e não, piorou a situação. Tá vendo? Esse bando de idiota que falava, você tem que ficar em casa porque senão você está matando a vovozinha, não sei o que lá. Não, esse bando de idiota é que estava matando as vovozinhas. Estava matando do coração, de diabetes, de depressão, de um monte de coisa. E pior, né? Porque, você sabe, por que a gente pega mais gripe no inverno do que no verão aqui no Rio de Janeiro? Justamente porque você está em local fechado. Quando você está em local fechado, não é o frio que faz diferença, é porque você está mais em local fechado. E aí, qual que é a brilhante ideia dos cientistas, entre aspas, aqui o pessoal da ciência, muita ciência, ciência para caralho, aqui do Rio de Janeiro e do Brasil todo como um todo, né? Foram os estados e municípios que inventaram essas idiotices. Ah, não, tem que ficar todo mundo em casa. Se fecha todo mundo em casa aqui, pra gente fingir que tá no inverno todo mundo e pegar a gripe mais fácil. Pois é, pegaram a Covid mais fácil. Tava cheio de gente reclamando que, olha, eu fiquei em casa o tempo todo e peguei Covid. Sua idiota, você pegou Covid porque você ficou em casa. Lockdown é ruim, ajuda a pegar a doença mais do que qualquer outra coisa. Esse pessoal acha que bom senso, que senso comum é o mesmo que ciência. Não, não é. Senso comum é senso comum. É a ideia que você tem de coisas preconcebidas na sua cabeça. Não quer dizer que seja a coisa correta, né? Se chegou até aqui e gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like no BitChute, clique no foguinho do Odysee ou no símbolo de mais do Rumble, ou no indicador de aprovação que estiver disponível. Não deixe de se inscrever para aumentar a relevância do nosso canal. Tem um botão para isso em algum lugar por aí, toda plataforma tem. Com mais relevância, mais pessoas terão acesso às ideias que não podemos falar livremente devido à censura da mídia. Ajude o livre mercado de ideias e a liberdade de expressão. Veja mais informações no site opinionfreemarket.com.